Fala, minha gente, tudo bem? Bora lá para mais um react de um conteúdo totalmente diferente. Desta vez Samuel Araújo falando como a igreja está destruindo as crianças. Bora ver onde a gente vai parar. Tá para vocês o sonho que eu tinha quando eu era criança. Eu sonhava que quando eu chegava na igreja que eu frequentava, começava a escutar vários barulhos. Eu ia para debaixo da cadeira, de repente o mundo começava a girar. O mundo girando era o apocalipse acontecendo. Eu saía debaixo da cadeira que eu estava e ia para fora da igreja. Eu via o apocalipse acontecendo. Esse sonho me acompanhou por boa parte da minha infância. Eu lembro da primeira vez que eu fui numa convenção com grandes igrejas. Eu escutei a primeira vez a entrevista com uma entidade maligna. Eu era uma criança escutando aquilo. A voz, a forma, as perguntas e o que respondia aquela entidade me causaram tanto pânico que nas semanas seguintes eu só conseguia sentir medo. Ouvindo um testemunho de um ex-bruxo, eu fui acometido de um medo, porque nesse testemunho ele falava que ele tinha sido acidentado e nesse acidente ele tinha encontrado com uma representação simbólica de uma entidade personificada da maldade. E isso afetou a minha infância inteira. Até que esse medo foi instrumentalizado como uma ferramenta de conversão, que é o domínio do apocalipse. Cara, Samuel, tu ligou uma pancada de gatilho aqui. Deixa eu até respirar um pouco. Se você não conhece o trampo do Samuel, eu vou deixar aqui marcado, porque vale muito a pena. Reflexões muito massa que o nosso camarada traz. E ligou gatilho, hein, mano? Meu Deus. Não sei quem aqui cresceu em ambiente evangélico, pentecostal, mas não é só aí, né? Em ambientes reformados, também dentro do ambiente católico, esse uso do medo, do pânico, das imagens impactantes e aterrorizantes para poder fazer valer a conversão, ele é justificado, legitimado e planejado. Então, cara, eu lembrei agora de uma penca de música, penca de situação que eu vivenciei, que é isso aí, realmente faz muito mal para criança, faz muito mal para as pessoas no seu desenvolvimento todo, não só para crianças, obviamente, mas eu lembro que eu tive que tratar a parte disso aí na terapia, porque ainda mexe muito, né? Tanto que agora o Samuel tava falando, tava engatinhando várias coisas. Mas, pra gente seguir nesse papo aqui também, não esquece de dar uma curtida aqui no canal, divulgar esse vídeo, dar uma olhadinha aqui na descrição, onde tem links para você poder dar uma fortalecida aqui no nosso trampo, na nossa correria, e também seguir e fortalecer o trampo do Samuel, que é um camarada muito firmeza. Mas bora lá, peraí, apertem os cintos e sigamos. A gente tem visto nos últimos dias um pânico cristão que tenta produzir um estado de crise social, sugerindo que alguns valores que seriam valores cristãos são perdidos e que se aproxima o tempo do fim do mundo em razão da quantidade de símbolos que possivelmente se repete, enunciando tudo que estaria no texto sagrado do Apocalipse. Assistindo esses últimos vídeos falando sobre a abertura das Olimpíadas, eu não pude deixar de pensar na forma como eu fui educado dentro das escolas bíblicas dominicais a instrumentalizar o pânico e o medo pela leitura do Apocalipse como uma ferramenta conversiva de todos aqueles que não eram irmãos do reino. Na igreja que eu frequentava, que eu fazia parte, mas não só na igreja que eu fazia parte, como em todo o círculo evangélico protestante. Cara, e isso é muito, muito, muito forte, muito impactante, um bagulho muito poderoso. Quando eu era criança, por exemplo, o Samuel compartilhou que ele via debaixo da cadeira, via as coisas girar, era o apocalipse. Eu tinha já o medo, não necessariamente do fim do mundo, mas propriamente de ser engolido pelo inferno. Então eu tinha uma imagem na minha cabeça e isso, nossa, me marca até hoje, só de falar me deixa meio abalado. Que era, eu tava deitado na minha cama, o chão abria, e era uma beliche, eu dormia na cama de baixo, minha irmã dormia na de cima, mas na hora que o chão abria, só ficava a minha cama, e tava eu, sozinho no colchão, o chão abria e subia fogo. Eu tinha essa imagem na minha cabeça. Eu carreguei ela por muito tempo. E então, ela é muito forte esse negócio. E tinha uma música, inclusive, que me marcou, e às vezes eu conto de maneira bastante jocosa, né? Com humor, fazendo piada, em aulas, contava mais quando dava aula para adolescente e tudo mais, tirando uma onda dessa maneira de aplicar o terror e o pânico, mas eu contava a música, como era essa música, uma situação que aconteceu entre eu e a minha irmã num dia específico, e como essa música veio na minha cabeça e me tomou de pânico, eu devia ter uns 8 anos, 9 anos, assim. E é uma música que eu aprendi quando criança, num espaço que era
a gente poderia chamar de acantonamento, não é um acampamento, mas é acantonamento porque tá as casinhas lá, os quartos coletivos. Eu passei minha infância lá, depois trabalhei voluntariamente como missionáriozinho, sem ser um missionáriozinho, mas trabalhando voluntariamente na missão, né, de ganhar as almas para Jesus, nesse espaço aí, lavando panela, limpando, catando lixo, fazendo umas paradas aí que é aquela que ninguém quer pagar o serviço de fazer isso daí, a gente fazia uma correria lá. E nesse lugar também tinha um planejamento de produção de conteúdo que gerasse esse impacto, que gerasse esse pânico, que impressionasse crianças e adolescentes. Então tinha uma parada forte. A musiquinha dizia assim, né? Se o seu coração parar de bater agora, para onde você vai? Céu e inferno é o que há. São dois caminhos para você escolher. Hoje Cristo te estende a mão para te dar a salvação e tirar da sua cabeça essa dúvida cruel. E quando falava essa dúvida cruel, era quem fazia os gestinhos, né, que fazia uma pequena e singela dança para as crianças, fazia uma cara de mal, assim, de aterrorizante. E, cara, isso mexeu muito comigo. Você quer ir pro céu ou pro inferno? Só tem dois caminhos. Tua decisão agora. Eu aprendi essa música, sei lá, com 6 anos. E isso me acompanhou por muito tempo. Marca muito forte. Eu vi encenações, né, peças planejadas, construídas com enredos de pôr medo, de tacar o terror. E não é só um moralizante, é um controle de corpo. E o bagulho é forte, mano. É muito, muito, muito forte. Marca a gente para sempre. Quando eu fui líder de louvor nesse lugar aí, eu tirei essa música do repertório. Vitória. Domingos pela manhã, nós íamos para a igreja para aprender na escola bíblica dominical. E no período da tarde, no final da tarde, nós íamos para as periferias para espalhar a palavra de Deus. A palavra de Deus é a Bíblia. A palavra do crente é a conversão. Vós sois o sal da terra. E o sal é o que vem de diferença, que é necessário para se manter vivo, que então seria a palavra de Deus. Então, o crente, ele é um instrumento de Deus na terra. Para um evangélico, não existe o outro. Para o evangélico, o que existe é um potencial crente, ou alguém que pode ser convertido, levado à palavra de Deus, transformado em igreja e em coletividade. Tá corretíssima análise. Com um adendo. Isso aí eu vou fazer uma contribuição, talvez, ou ver se vale a pena. Depois o Samuel pode até me comentar se eu vou estar certo ou não. Mas eu acho que isso não é propriamente do crente e do evangélico. Isso é uma dinâmica muito particular e específica do modo como a modernidade se constituiu. E nisso tem um autor, que é o Henrique Dussel, que trabalha de maneira brilhante como que existe uma construção prática, histórica e depois teórica e compreensiva da realidade, em que há a eliminação da diferença e do outro, a eliminação da alteridade. E ele usa inclusive um autor judeu lituano-francês, que é o Emmanuel Levinas, que é um cara muito massa também de ler, mas que é bastante complicado. Mas para falar que, cara, existe essa distância entre o mesmo, aquele que compreende o mundo como que quer compreender o mundo, né? Ou vê tudo como uma coisa à mão a ser compreendida por ele, e aquele que reconhece e compreende a alteridade absoluta do outro, que é outra pessoa que não é você, não é uma extensão de você. E aí essa discussão ela se dá dentro do âmbito da modernidade, que aí tem suas diferentes expressões nas diferentes instituições, diferentes correntes de pensamento, diferentes paradas, e claro, também há contradições internas, mas o ponto é, aparece no evangelicalismo e aparece em outras instituições e organizações próprias da modernidade. O movimento evangélico é uma religiosidade moderna, própria e adequada ao capitalismo que se desenvolve a partir do final do século XIX. Na escola bíblica dominical, nós aprendemos todas as ferramentas possíveis de conversão. Dentro dessas ferramentas, o domínio do texto sagrado era o que mais era treinado para as crianças, e não só para as crianças, como também para as pessoas adultas. O último desses recursos seria a dor, no psicológico, a dor pelo medo. Se você não vier pelo amor, você virá pela dor. Assim faz o crente. A primeira estratégia conversiva é sempre o diálogo pelo amor, mostrando como Deus é misericordioso, como a igreja transforma as vidas, como a relativização da fé é importante e imprescindível para aquele sujeito, e como a igreja pode transformar você
e entregar para você as expectativas de um mundo que te dê mais do que dignidade, que te dê dinheiro, que te dê ascensão social, que te dê reconhecimento. Mostrar o caminho que faz possível o reconhecimento de Deus como amor é o primeiro passo no processo de conversão. O último passo é o pânico, é o domínio do apocalipse, é o lago de fogo. Assim, Exatamente. É botar medo. E isso é legitimado e justificado por uma série de autores e teólogos que, dentro de ambientes ortodoxos, são muito respeitados. Por exemplo, o Canalha do Jonathan Edwards, que tem a famosa pregação, livro, que é Pecadores nas mãos de um Deus irado, ali do século XVIII. Isso aí influencia um monte de maneira de lidar com a realidade, com a vida, numa condição muito específica, nos Estados Unidos, extremamente violenta, e que é citado e recomendado até hoje por um monte de maluco aí, e não só no ambiente evangélico pentecostal, evangélico tal, mais modernoso, mais recente. Dentro do ambiente reformado, que se diz mais tradicional, isso aí, ixi, é incêndio. Incendiou a galera, o pessoal gosta muito dessas ideias aí. missão perpétua, o viver a tortura do que seria o inferno. O Apocalipse é apresentado como uma ferramenta discursiva conversiva. Não existe outro para o protestante. O que existe para o protestante é um possível protestante. 5 minutos de conversa com o evangélico são 4 minutos de conversa. 1 minuto de conversão. Sentar para conversar com o evangélico é pedir para ser evangelizado, porque eles vivem disso. Pô, isso é muito forte. Eu só vou parar para fazer um comentário que eu aprendi com o Carlos Mesters, né? Um dos fundadores do Centro de Estudos Bíblicos que tem aqui no Brasil, e que é um dos pais, vamos dizer assim, da leitura popular da Bíblia, que se desenvolveu no âmbito da teologia da libertação, e ele é holandês, né? Ele veio para cá com 17, 18 anos, sabe Deus quando, tempo atrás, e daí ele começa a estudar, a trabalhar, estava num projeto de missões católicas e entra em contradições, conflitos internos, externos, e um monte de coisa vai acontecendo no processo. E ele faz uma brincadeira, né, com o português, que ele fala: a língua de vocês ajuda muito, né? O português ajuda muito a gente a compreender uma coisa, a fazer o trocadilho de que conversão é uma conversa longa, uma conversa grande, uma conversa que dura a vida inteira. E isso me impactou muito, porque é diferente do que eu fui ensinado, que é isso que o Samuel está chamando a atenção. Conversão é um negócio rápido, imediato, que você tem que fazer o cara aceitar Jesus, ir para a igreja, ser doutrinado, ser batizado e não sei o que, e é uma pressão, e o ritmo do mestre é outra parada. É uma conversa para a vida, e não é para converter no sentido de trazer o cara para outra pessoa para a igreja, trazer o outro para a nossa fé, senão aprender a conviver. Mas aí, outra fita aí. A essência da igreja evangélica é a conversão. É por isso que ela cresce. E é por isso que ela é um projeto de poder. O texto bíblico é dominado e aprendido nas escolas dominicais não só como uma forma de regulamentar a vida daquele fiel, mas como uma ferramenta conversiva para que pessoas passem a ser incorporadas por essa congregação e assim ela cresça. E a palavra de Deus se espalhe. E o domínio do pastor passe a ser maior. A Bíblia vira instrumento de guerra. Ela não é necessariamente um texto de uma tradição a partir do qual nós nos conectamos como comunidade, trabalhamos a nossa fé, nossa religiosidade, rememoramos um monte de coisa, revemos as tradições, como elas são aplicáveis ou não hoje para a vida das pessoas, efetivamente ela deixa tudo isso. Isso aí ela perde e vira instrumento de guerra. Então você vai sacar os versículos, não em seu contexto, não vai ler, compreender, ficar ali trabalhando por um tempo reflexivamente. Você vai utilizar eles abstratamente, sacando capítulos, versículos, quebrando eles, né, fragmentando todo e atirando como se fossem projéteis. São balas que você vai atirando loucamente na hora que for necessário para se defender ou para atacar. Mais aquela igreja vai lucrar, mais ela vai ganhar, mais pessoas ficarão ricas, mais pessoas verão, mais pessoas irão querer esse lugar, mais pessoas virão, mais essa igreja cresce. Parece que é o único caminho possível para se pensar um protestantismo que se distanciou da forma como chegou ao Brasil. É um protestantismo que dialoga muito mais com a possibilidade de ascensão social, de reconhecimento social pelo que é material, do que pela salvação de almas. Desenvolveu uma anatomia para compreender a forma como a igreja evangélica tem crescido tanto. O recurso último que eu falei, do Apocalipse como uma ferramenta conversiva, não é possível só de ser observado na relação interpessoal daquele que pretende converter o que ainda não é convertido. É possível de ser observado como um pânico que hora ou outra surge novamente. E a crise social é buscada constantemente. É a partir do pânico
que a conversão é possível para uma quantidade significativa de pessoas. Isso é possível que esse pânico seja visto por coisas que são completamente absurdas de serem acreditadas. Um pacto feito por determinada pessoa, como a cerimônia de abertura de Jogos Olímpicos, como o DVD, como uma marca, como é um pânico que procura se produzir constantemente. Sim, mas aí eu vou discordar num ponto. É essa dinâmica de buscar os sinais do fim dos tempos, ela não é recente. Ela está presente na própria gênese do que se desenvolve como fenômeno evangélico no Brasil, mas também vindo dos Estados Unidos. Né? E isso é importante. Aliás, eu vou até fazer uma publizinha, aproveitar aqui do curso Evangélicos e Política no Brasil, que está aqui na descrição desse vídeo. Você pode fazer lá que a gente dá uma retomada, uma repassada, especialmente nos pentecostais, que são aqueles que vão marcar esse tipo de realidade com o mundo, de interpretação, e da maioria das igrejas desse país. Mais de 80% dos crentes são pentecostais, de tradição pentecostal, e que tem essa parada de buscar os sinais dos tempos desde sua origem. Porque, inclusive, é uma religiosidade popular que surge da crise na Europa, nos Estados Unidos, né, no centro do mundo, em relação ao campo e à cidade, em que as pessoas estão perdendo perderam, né, seus territórios no campo, foram para as cidades não absorvem a vida dessas pessoas, a dinâmica de produção de tecnologia é muito acelerada, ninguém está conseguindo acompanhar, ter condições de viver, sobreviver, se reproduzir, vamos dizer assim, algo que vai acontecer aqui na periferia do mundo, na América Latina, na periferia do mercado mundial durante o século XX, acontece ali no século XIX, início do século XX na Europa. E aí chega na abertura desse século XX, quando tem uma empolgação danada com essas tecnologias do ponto de vista das elites e da galera ali mais privilegiada, a massa está desesperada e vem as guerras. As grandes guerras. E todo esse clima, toda essa dinâmica gera uma espiritualidade, um espiritualismo, uma maneira mágica de se relacionar com a vida, para tentar trazer certa segurança para essas massas, camadas populares. É um fenômeno muito próprio das contradições da modernidade capitalista. E isso é importante da gente compreender, tá? Eu não vou aqui ficar dando palestrinha a respeito de tudo isso. Tem o curso que a gente está falando, tem um vídeo aqui no canal, que é um react ao Gedeon Freire Alencar, em que ele comenta, por exemplo, como era a mãe dele no interior do Ceará, no metade do século, durante o período da guerra, nas grandes guerras, adolescente, escutando no rádio o que estava acontecendo de destruição em massa, explosões, aviões que soltam mísseis. Imagina, gente, o choque de realidade que é um negócio desse, entendeu? O impacto que isso traz. E aí, para tentar encontrar o lugar no mundo, interpretar o que está acontecendo, essa espiritualidade popular, de êxtase comunitário e tudo mais, cresce e busca compreender quais são os sinais, porque o mundo está acabando. E aí vai querer justificar que o mundo vai acabar a qualquer momento, então vamos garantir a nossa salvação, porque aparentemente na realidade diária não está dando para garantir. Só que o tempo vai passando, essa galera migra, muda de lugares, vem para a periferia do mundo, há adaptações dessa religiosidade, passa as guerras e o mundo não acabou. Chega uma segunda geração de lideranças, ali a partir dos anos 50 em especial. Essas lideranças agora vão ter que readequar o projeto missionário inicial. E aí surgem novos movimentos contraditórios próprios do evangelicalismo brasileiro, que eles vão começar a planejar, buscar posições estratégicas de expansão das igrejas institucionalmente, porque no início não tinha esse planejamento institucional, era um movimento muito anárquico. Depois vai ter uma construção de um episcopado, né, nas igrejas pentecostais, que vão se espalhando, adequadas à dinâmica das cidades, essa reprodução maluca, e aí busca novos sinais. Novos sinais vai ser o comunismo, vão olhar Stalin como a representação do demônio na Terra, Satanás, Marx é o demônio, os comunistas fazem práticas satânicas e canibalescas, vão buscar os sinais em guerras. Então, se você pega os jornais da Assembleia de Deus, por exemplo, do Mensageiro da Paz, lá tem várias referências. O que está acontecendo na Rússia, o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que está acontecendo no centro da Europa, o que o Papa fez ou não fez. E aí é um jeito de formar as pessoas, porque é uma revista mensal, depois acho que virou trimestral, mas era uma revista que direto chegando na mão das pessoas, elas estão lendo e interpretam o mundo
A globalidade, num jornal, é lido nas escolas bíblicas dominicais, a galera tem acesso ao mundo, vê o que está rolando agora na TV, que está aparecendo por ali, no rádio contando sobre o mundo, e a interpretação está sendo dada a partir dos sinais de fim dos tempos. Passa a Guerra Fria, passa esse negócio, chega os anos 90, começa a... Gente, a gente agora precisa de novos inimigos, porque os sinais do Império do Mal, vamos dizer assim, deu errado. O eixo do mal soviético e comunista deu errado. Aí vai começar, sabe o quê? A busca desse negócio aí, das marcas, dos ritos, dos símbolos, da Coca-Cola, que se você ler tá escrito Alô Diabo, e as coisas mais bizarras que você puder imaginar. Porque agora, gente, a gente precisa encontrar alguma coisa que tenha conexão com a vida das pessoas, porque estamos uma nova etapa de mundo globalizado, que já não tem mais essa... Não, aparentemente, né? O pessoal já saiu cantando vitória de que não tinha tantos conflitos, essa coisa toda. Então vai se adaptando e hoje a gente vê as maiores bizarrices do mundo, que é efeito dessa dinâmica. Mas tem que analisar mesmo, tem que fazer essa anatomia que ele falou, dessa estrutura evangélica, religiosa, como essa história deu. É massa. Algumas outras instituições religiosas, embora tenham uma tradição muito forte, consigam se manter vivas pela sua tradição e pela sua história na política, como foi o caso da Igreja Católica. O movimento de igrejas procurarem a política para se estabilizar como um projeto político de poder e dominar não é novo. A Igreja Protestante tenta o mesmo caminho que já foi realizado pela Igreja Católica. É possível que consiga no Brasil pela quantidade de pessoas que se filiam à igreja anualmente. Não sendo um caminho novo, é um caminho que pode ser descrito, mas a partir de novas características. O texto sagrado, o livro do Apocalipse, passa a ser uma ferramenta, um instrumento de conversão de pessoas. Eu vou falar de novo para você entender. Você não é o outro. Não há diálogo com o evangélico. Não há diálogo com o protestante. O diálogo pressupõe a existência do outro. Na crença protestante, na forma de existir do protestante, o outro não existe. Mas aí eu vou de novo chamar a atenção para o trabalho do Henrique Dussel e como ele mostra que isso é um problema da modernidade. E sim, a religiosidade evangélica que nós temos, ela é assim, expressão espiritual dessa materialidade que nós temos de reprodução social capitalista durante o século XX e agora o século XXI. Isso sim, real. Eu fecho muito nessa tese aí. Só que o lance é esse, não é uma questão só dos evangélicos. É uma questão da modernidade. E se a gente buscar as várias instituições e estruturas modernas, a gente vai ver que ela nega no ponto de partida a existência do outro e só aceita, só há reconhecimento de si mesma. Quando ela engloba, puxa pra dentro e força. O que existe é um potencial crente. Ou você é crente, ou você não é nada. Ou você é o mundo, ou você é o pecado, ou você não existe em Cristo. E se você não existe em Cristo, você não existe para eles. Você passa a existir quando se torna um potencial cristão. Vou convidar você a sentar 5 minutos com o evangélico. Vou convidar você a vir aqui nos comentários desse vídeo e me falar quantas vezes ele tentou levar você para a igreja. Eu vou convidar você para vir aqui nesse vídeo e falar se você também tem trauma desse lance do planejamento, do pânico, né, de usar artes cênicas, músicas, uma pica de coisa para controlar o nosso corpo, controlar as nossas emoções, nossos sentidos, nossa interpretação da realidade. E eu recomendo, tem um episódio, cara, um especial de terror do Simpsons, que é muito bom. Eu queria lembrar o nome desse... a temporada do episódio. Se eu lembrar, vou colocar aqui na descrição, vou procurar pra mostrar. Mas é um que é Halloween, os moleques lá, Bart e companhia, estão destroçando a cidade de Springfield até o limite que os adultos não aguentam mais, ninguém consegue parar os moleques. Aí chega o Flanders, que é o protótipo do crente protestante, piedoso, gringo e todo classe média, não sei o que lá. E ele fala, bom, se vocês permitirem, eu faço. E aí quando ele chega, eu dou um jeito, né? Eu faço um negócio aqui que dou um jeito. E aí quando ele chega, ele faz uma oração pra Deus, mais ou menos assim: Deus me dê poder e força pra fazer esses meninos terem medo de você, e não sei o que lá. E aí começa uma cena dantesca, assim, um negócio bizarro, surrealista, terror em cima das crianças, até que elas peçam arrigo, vamos dizer assim. E é então a reprodução dessa dinâmica aí. Se você passou por alguma parada parecida essa aí, também bota nos comentários, que é importante de botar pra fora esse negócio aí. Nesses 5 minutos. É um trabalho significativo para a igreja, porque é ganhar uma alma para Cristo. Não é incorporar mais uma individualidade a um projeto de poder que procura pela expansão a dominação política de um país. Eles não entendem assim, mesmo que os seus pastores saibam disso. Esse pânico que é procurado ser produzido não tem outro intuito senão fazer com que esse projeto de poder consiga se expandir e ocupar território.
hora ou outra, é recorrido sempre às simbologias para apresentar uma possível proximidade do fim do mundo e da volta de Cristo. A ideia do fim do mundo, a profecia, será possivelmente uma das principais responsáveis pelo fim do mundo. Enquanto nós acharmos que Deus virá pela segunda vez para destruir o mundo, nós, com as nossas mãos, continuaremos a destruí-lo. Perfeito. Perfeito, 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 perfeito. E aí, gente, a gente tem que olhar duas coisas interessantes. Uma coisa que o Samuel fez aí, que é diferenciar como um fiel, um membro, crente, fervoroso, tá vendo o seu trabalho, sua missão, e como o pastor vê. O pastor vê do ponto de vista político, de expansão, de planejamento, de controle. E quem teve o desprazer de ser uma liderança sentada na mesa com pastores tomando decisões sabe do que eu estou falando. Outra coisa é você ter essa fé popular. E aí tem essa dinâmica de aceitação do fim, de aceitação, ou talvez até de querer o fim, né? Quase que uma ânsia pelo fim, que aí eu não tenho tese montada sobre isso, preciso trabalhar bem hipóteses e coisas que vão surgindo como insights, mas que não estão aí tão maduros, nem coisa do tipo, mas que eu acho que também tem muito que ver com a dinâmica que se desenvolve a partir da modernidade capitalista, em que não há saídas. E aí a religiosidade, a expressão de fé que coloca isso de maneira muito clara é essa escatologia evangélica, propriamente dita. Não tem saída, só aceita a violência, aceita a dominação, aceita o desenvolvimento acelerado tecnológico, aceita a inevitabilidade da destruição, porque a destruição é o rumo. Porque se a gente para por 2 segundos e vê como funciona a expansão capitalista, cara, é muito óbvio que ela destrói as condições de produção e reprodução da vida. E a galera que começou a ter essa religiosidade popular, que estava exatamente na crise de saída do campo, expulsão do campo, chegada nas cidades, vivenciou isso. E expressa como inevitável. Tem que aceitar e abraçar essa desgraça. E isso está aí muito, muito presente na maneira como nós interpretamos a realidade hoje, não só no mundo evangélico. É a famosa frase lá do Mark Fisher. É mais fácil imaginar o fim da humanidade do que o fim do capitalismo. O fim da vida do que o fim do capitalismo. E isso é completamente insano. É insano, mas é efeito desse modo de organizar a produção e reprodução da nossa vida. Que é completamente maluco, é suicida. Como diz o Franz Fukuyama, é um suicídio coletivo. Efeito da irracionalidade do que a gente chama de racional, dentro dos parâmetros modernos, especialmente da modernidade capitalista. Enquanto foi impossível de imaginar uma vida que exista para além da individualidade, ou como a vida que existe em mim, a vida eterna sempre será procurada. E a vida, como ela é, distante do que existe em mim, a vida não existe em você, é você que existe nela, você vai morrer, a vida vai continuar. A vida eterna continuará sendo buscada. Enquanto mais a vida eterna for buscada, mais o texto religioso ganha força. Justo. Quanto mais o texto religioso ganha força, mais a ideia do fim do mundo ganha força. Mais o pânico é buscado. E mais o mundo pode ser destruído pelas nossas mãos. Porque imaginar que a profecia se cumprirá é dizer que nós não seremos os responsáveis. Então, continuar vivendo na forma como vivemos faz total sentido, porque o mundo não acabará pelas nossas mãos. Quando Jesus Cristo chegar, não vai haver mais mundo, porque a gente já vai ter destruído. Cara, é isso. Nossa, brilhante, brilhante. Eu lembrei, nesse lugar que eu passei minha adolescência, que eu comentei que eu trabalhei voluntariamente e tudo mais, que também fazia por um bom tempo fez esse planejamento de pânico, de encenação planejada, essa coisa toda para a conversão das almas e tal. Teve uma vez que foi um pastor batista, mas reformado, calvinista. Ele se auto-apresentava desta maneira, era curioso. E ele era um pastor jovem, tal, mas eu era adolescente, devia ter uns 14 anos, 15 no máximo. E ele foi fazer uma pregação e não sei por que puxou um papo lá na pregação dele sobre essa questão ecológica. Sobre a questão de se preocupar com a terra, se preocupar com a vida, a reprodução da vida e tal. E ele começou a falar umas atrocidades que tem a ver com isso que o Samuel está dizendo, e eu levantei a mão durante a pregação. Falei, desculpa, licença, tio. Falei, pastor, obviamente. Mas o senhor está errado. E essa frase, obviamente, que uma pessoa que não é liderança, ainda mais for um adolescente, vai ser taxado de arrogante, folgado, seu folgado, arrogante, moleque, quem você pensa que é, de levantar e dizer que o pastor está errado. Mas eu não resisti, porque eu aprendi desde pequeno, na minha casa, que a gente tinha responsabilidade com a vida e com o entorno.
E a gente tinha responsabilidade com o ambiente no qual nós vivemos e responsabilidade com as outras pessoas. E isso tava, assim, eu aprendi desde pequeno e baseado no texto bíblico. E quando o cara fala o que é... Não, gente, não adianta ficar cuidando com isso aí, vai se preocupar com essas coisas, vamos viver a nossa vida e esperar a salvação, porque não tem saída. Quanto antes for tudo destruído, melhor. Cara, eu não suportei. E aí começou um debate. E aí ele respondeu. E aí eu contra-argumentei. E aí a galera começou a falar também. E aí começou a fazer um fuzuê que a gente foi se estendendo. Atrasou a hora do almoço até a hora que alguém falou: gente, tem que acabar isso aqui. Mas é loucura. Isso está presente. Essa aceitação do fim e às vezes defesa do fim. Uma maluquice. Eu recomendo muito Franzen Kelamet. Um dia eu vou desenvolver um conteúdo muito massa quando eu tiver recursos, capacidade para tal, de poder estar focado em produção de conteúdo ou algo do tipo, de falar sobre passo a passo a produção teórica do Rick Lambert, porque eu acho que contribui demais para o que o Samuel está trazendo e demais para a gente, para o nosso tempo, tá? Tipo, sério mesmo, precisamos dessas paradas aí. Tudo. Vocês, protestantes, Opa, evangélicos, fariseus, nice. vocês Peraí. inaugurarão o reinado do anticristo. Segundo o Messias, falso Messias, que virá para destruir a terra e enganar a todos, ele virá de dentro de vocês. Vocês vão coroá-lo. Vocês vão adorá-lo. Vocês vão dizer que ele é o Salvador. Vocês entregarão o mundo para aquele que virá para destruir, porque é o que vocês fazem. Caraca. Não se iluda. Parece que serve o pânico cristão. Converter. Eles tentam fazer isso constantemente, em vários símbolos possíveis. Não vão deixar de tentar. Tá para você? E fica aí, então, essa profecia do nosso profeta Samuel. Que potente, cara. Que poderoso. Camarada, excelente, excelente. Espero que você também tenha curtido esse vídeo aqui. Se curtiu, aí, também não esquece de apertar o like, que significa que você me dá uma força pro algoritmo achar que isso aqui é bacana de alguma maneira. Apesar dos pesares, do que eu sou incapaz de fazer algo tão bacana assim. Mas dá uma força aí. Divulga, compartilha com a galera, faz essas reflexões, faça seus comentários. Se rolar, dá uma fortalecida, olha na descrição desse vídeo, que a gente sempre traz links aí que dá pra fortalecer o trampo, a correria por aqui. Meu aniversário está chegando. Hoje é dia 21 de agosto, aniversário da minha companheira. Dia 26 é o meu. Se quiser dar um presente aí pra família, tamo aceitando. O Pix tá aqui na descrição também. Que apelação. De toda maneira, minha gente, trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final. Um grande abraço, Samuel. Valeu demais, meu querido.